Você falou que a sua enteada vai viver lá com a avó um pouco, Mais para vocês tempo, terem sim. um pouco. E aí eu comecei a ter esse cuidado. Ele ficou mais carinhoso com você ou ficou só querendo pegar o bebê? Normal, ajudando normal que ele era, assim. Também trabalhava o dia inteiro e eu passava o dia inteiro cuidando da minha bebê. Eu, amamentando, fazendo as coisas que eu tinha que fazer. Eu fui aprendendo tudo muito sozinha, com o YouTube, que é de grande utilidade pública. Sim, é. Aprendendo absolutamente tudo com o YouTube. E foi um momento, assim, muito de aprendizado entre eu e minha filha, né? Eu e ela, assim. Aquela coisa que todo mundo tem, que o bebê nasce e vai a avó, vai a sogra, vai a irmã, vai a amiga para ajudar. Era eu e ela, nós duas aprendendo tudo sozinhas, mas com muito amor, muito carinho, muito cuidado. Foi um momento, assim, eu sou muito ligada às minhas filhas por conta de tudo isso, né? Da forma que aconteceu. E ela era minha filha, minha companhia, meu tesouro. Então, começou a acontecer. A Júlia foi crescendo mais um pouquinho, foi crescendo. E quando ela já estava nessa época já de 2 aninhos, já 1 aninho e pouco, 1 aninho e pouco, ele tinha uma coisa que ele começou a usar essa palavra novamente, parecia assim, obcecado por trocas de fraldas, que é uma coisa que ninguém nunca quer fazer. Mas ele chegava em casa e eu normalmente estava ocupada com a comida, fazendo a janta, com a casa, com as coisas. É uma empresa, uma casa. Sim. Então ele chegava, ele me cumprimentava, né? Nesse tempo a gente teve um momento mais tranquilo, mais relax, assim. E depois, quando a Júlia começou a atingir uma idadezinha mais avançada, que já estava já andando, enfim, ele começou com essas coisas. Ele chegava em casa, eu fazendo comida, e ele chegava, hi, Raquel e tal, não sei o quê, e falava assim, come on, Julia, let's go change your nap, vamos trocar sua fralda. E ia lá para cima, que era no 2º andar. E geralmente demorava, né? E eu tinha toda a minha... já um pouquinho dessas minhas desconfianças de coisas que já vinham acontecendo. Então, eu sentia que estava demorando, né? Estava demorando demais isso acontecer. E aí, eu comecei a ver que aconteceu de eu subir, ele sempre encostava, essa história da porta fechada era corriqueira, sempre encostava a porta do quarto. Então, tinha o trocadorzinho, né? E ele botava ela no trocador para trocar. E como eu já estava, assim, desconfiada das coisas, eu falei assim, por que ele está demorando? O que está acontecendo? Então, eu subia, fingia que ia levar, pegava alguma coisa, fingia que ia levar para o quarto dela. E a porta fechada, né? Entreaberta, encostadinha, assim. E eu ia na pontinha do pé. E quando eu abri uma das cenas que... aí foi que eu vi, foi que eu abri a porta. E eu vi ele já com ele estava de costas. Eu não vi exatamente, mas eu vi que ele tinha a cabeça dele, o movimento dele, ela deitadinha, o movimento dele, isso, e eu vi o movimento de cabeça subindo. Não tinha barulho. Quando eu abri a porta, a minha filha, e fui até ela estava sem fraldinha ainda, deitada no trocador, e quando eu abri, ele se assustou um pouco com a minha entrada e começou a fazer barulho de barriguinha de bebê, que é aquela coisinha que a gente faz de brincadeira, assoprando a barriguinha do bebê. Só que antes de eu entrar e abrir a porta... Não tinha barulho nenhum. Não tinha barulho nenhum. A Júlia começou a rir. E eu comecei a perguntar. Eu não vi onde estava a boca dele, mas eu vi nitidamente o movimento de cabeça subindo, né? E ele começou a soprar. E é novamente que eu te falei. Não, sou maluca. Não é possível que isso esteja acontecendo, né? Você se sentiu uma pessoa ruim? Eu não me sentia ruim, não. Não, digo assim, de pensar... de pensar. Se sentir, exatamente. Como é que eu posso estar pensando? Exatamente. Não, existem não é essas travas que a gente trabalha. Certeza, assim, eu não posso ter casado, escolhido um homem desse. Eu estou errada. Exatamente. Que isso pode estar acontecendo. Porque a gente escutava falar na televisão, em algum lugar muito distante, não tão próximo de você, que isso realmente estava acontecendo. Porque eu perguntei para ele, eu questionei, eu abri a porta e falei assim, what are you doing? You're taking too long. Ele falou assim, Aí eu perguntei assim, ela não tá de fralda ainda? Por que tá demorando tanto? E ele falou assim, come on, we're just playing.
Júlia, e brincando. começava a brincar, e continuou brincando com a barriguinha dela. Ok. Aí foi quando ele foi pegar a fralda, pra colocar na fralda dela e vestir, e eu com aquela cabeça. E aí eu liguei pra minha mãe pra falar, e eu comecei a pensar em como seria a questão do meu divórcio. Né, para eu me separar. Falei para minha mãe dessas coisas que estavam acontecendo. A minha mãe falou assim, olha, você faz o seguinte, você sabe que ele chega em casa por volta de 6h30, 7 horas, o que você faz? Você já dá banho, já troca e deixa ela já toda feitinha para que ele não tenha esse momento ou queira fazer nada com ela. Então, quando estava próximo dele chegar... Porque você fala para sua mãe que você desconfiava que ele pode estar fazendo alguma coisa nessa troca de fraldas, o banho, enfim. E aí, o que eu começava a fazer? Eu dava banho nela sozinha, antes dele chegar, já trocava a fralda e fazia isso. E aí, curiosamente, assim, ele às vezes mandava mensagem, tô saindo do trabalho, e o trabalho dele até a casa onde a gente morava era 5 minutos de carro. Então, quando ele falava assim, tô saindo do trabalho, eu já checava a fraldinha dela, pra saber se estava ok. E aí, eu trocava, se tivesse que trocar. E ele chegava em casa, me cumprimentava. Oi, Raquel, tudo bem e tal, não sei o quê. Julia, come on, let's change your... Vamos trocar sua fralda. Vai não. Exatamente. Você falou pra ele, vai não? Eu falava assim, por que você vai trocar a fralda dela? Acabei de trocar, louco. Você nem, eu questionava ele, você nem viu se ela tá precisando da fralda ser trocada? Aí eu pegava na Júlia, vem aqui. Aí eu olhava assim a fralda e falava assim, a fralda dela tá porque seca. ela já estava andando até? Já estava andando, já com quase 2 aninhos já. Com 2 anos, você está me contando essa história da fralda com 2 anos. Então, durante esses 2 anos, como é que foi? Eu achei que a história era ainda bebê. Então, ela tava com esse tempinho, como eu te falei, a gente começou a viver. Mas ele não ficava sozinho com ela. Com a Júlia. Ele começa a agir assim com 2 anos. Quando não ela com já bebê. começa. Não com bebê, não. Aí a gente teve um momento, como eu te falei, esse gap, eu cuidando da minha filha, a filha dele ficando mais na casa da avó, e eu tendo esse momento, ele até ajudando um pouquinho mais. A Júlia e a Isabela... Tem 2 aninhos. Então você vai me contar que você vai se separar e você descobre que tá grávida. Não. Ah, bom. Eu já estava grávida. Nossa, de novo isso. Então, eu acho que eu pulei esse momento da gravidez da Isabela. Porque a gravidez da Isabela, eu usava... Porque lá atrás você fala, eu vou me separar dele, vou até a casa dele, pego 1,50 e tô grávida, ligo pra minha mãe e falo, vou me separar dele. Eu falei, agora ela vai descobrir que tá grávida de novo. Você já estava, Não, então. já estava. Já estava porque o que aconteceu? Eu engravidei de novo quando a Júlia estava com 1 aninho, né? Porque a gente teve, como eu te falei, esse período... Que foi bom. Bom, mas normal. Eu cuidando da minha filha, vivendo minha vida, fazendo minhas coisinhas. Aí eu comecei a passear. Eu saía, botava ela no carrinho, ia pra cidade, ia tomar um chá. Porque lá na Irlanda, sempre que uma criança nasce, eles começam a dar o Child Benefit, que é um benefício. Então, independente se você trabalha, se você não trabalha, o que é, toda criança... É uma bolsa para eles precisam aumentar a população. Parece que é até um incentivo. Jovem. Mas é um incentivo. Então, eu comecei a receber esse Child Benefit, que era um valor que eu recebia semanalmente. É uma população muito envelhecida. E as pessoas não estão tendo filhos. Isso. Então, eu comecei a receber... Então, eu comecei a passear mais, conheci brasileiros, abri uma lojinha de brasileiro lá perto da cidade. Teve o aniversáriozinho de 1 ano da minha filha, que com esses brasileiros... eu conhecia, eu ia lá na loja, levava ela, conversava. Então, comecei a me sentir um pouquinho mais... Não, de jeito nenhum. Coisa normal, ia lá para comer coxinha. Era só para falar um pouco de português. Sim, comprar feijão, era isso. Então, ia lá e conversava. E aí, a Júlia estava prestes a fazer 1 ano... E aí me perguntaram, e a festa de 1 ano dela? Só que a festa de criança da Irlanda é muito sem graça. Tá. Eles botam a criança com um chapéuzinho e cantam, parece um funeral, assim. Happy birthday eu adoro essas... to É que nem Merry Christmas, quando é cantado assim. Happy birthday. E assim, a gente que é brasileiro, a gente acha assim, nossa, né? A gente é pique. Família toda. Quem será? A criança de 1 ano não tá entendendo nada, mas a festa é pros pais, na verdade. Exatamente, Então, era assim, então eu não estava tão entusiasmada, não. Mas me falaram assim, olha, tem uma brasileira aqui que ela faz festas, igual festa brasileira.
E aí, poxa, é linda, maravilhosa, eu entrei em contato com ela e tal, não sei o quê. Aí eu entrei em contato com ela, ainda faltavam uns 3 meses, uns 4 meses, eu acho, pra Júlia fazer 1 ano, entrei em contato com ela. Aí ela cobrou um valor da festa, minha mãe me deu o valor. Eu falei, não, vou fazer a festa de 1 ano da minha filha, bem festa mesmo, que ela merece, festinha de brasileiro. E aí eu fiz com o tema da Branca de Neve, que Júlia é bem branquinho, cabelo bem pretinho. Então, a minha tia fez o vestido, eu mandei do Brasil, assim, eu fiz tudo. Ele não queria fazer a festa, não. Mas eu, com um pouquinho desse benefício que eu já ia recebendo e também do que aconteceu, assim, foi isso. Foi a festinha de 1 ano da Júlia, chamamos as pessoas, fiz uma festa legal. E nesse ano antes da festa, a sua enteada, a filha dele, voltou para ter massagem Sim. na sua casa ou não? Ele estava bem mais concentrado. Eu acho que depois de eu ter reclamado tanto, eu acho que ele segurou um pouco a onda, talvez. Porque, como eu te falei, nesse tempo teve um pequeno gapzinho, Tá. sabe? E a criança vai crescendo. Os pedófilos, eles gostam dos impúberes mesmo. Exatamente. A gente teve... E eu tive esse momento onde eu passeava... Aí eu já pegava ela, botava no carrinho, ia passear. Então a sua enteada parou de aparecer ali para ter essas massagens, aquelas coisas Ainda todas? tinha essa questão de coisa, mas ele começou a fazer com a porta do quarto mais aberta, porque eu reclamava, conversava, mas a gente ainda tinha certos desentendimentos com relação a essas coisas. E eu comecei a usar a Júlia como... Nesse momento, desde que a Júlia nasceu, eu vim com Júlia Brasil, fiquei com a Júlia aqui um tempinho também. Ele veio para o Brasil alguma vez, não? Veio, chegou a vir uma vez. Com a Júlia, já? Com a Júlia. Aí a Júlia nasceu, eu vim com a Júlia, fiquei 3 meses aqui no Brasil, voltei pra lá. Então a gente teve esse... Você já pegou o passaporte dela para ela ser brasileira também? Da Júlia, sim. E eu não tinha a mínima vontade de ter nenhuma relação com ele, de nada, assim. Então a Júlia nasceu, eu tive tempo de resguardo. Mas aí você fez a festa de Branca de Neve. Fiz a festa de Branca de Neve, fiquei um bom tempo de resguardo sem ter nenhuma e falando pra ele que eu não queria, porque... E ele estava respeitando? Assim, insistia bastante. E eu sempre negando, né? E dizia que estava com sangramento anormal, porque eu tive que ter ponto. Então eu ficava inventando que isso era motivo e fiquei postergando talvez, assim, sei lá, uns 6 meses. Porque eu vim pra cá, fiquei um bom tempo com ela, depois eu volto... Você pensou em nem voltar? Pensar em nem voltar? Não pensei talvez em nem voltar, não. Nem voltar, porque, enfim, eu vim pra cá, trouxe ela, não pensava nessa possibilidade de fugir. Mas daí você volta e aí teve a festa de Branca de Neve, foi feliz? Eu usava, nessa época, a Júlia como escudo. Júlia dormia junto comigo, então ela sempre mamava muito à noite e eu tinha o costume de botar ela deitada junto comigo, amamentando. E se de madrugada ela tinha vontade de mamar, já mamava, quem é mãe vai saber. Porque, às vezes, se eu botasse Júlia no bercinho, amamentava, ela dormia e se botava de novo. Acordava. Tinha que botar de novo, então era bastante cansativo. E eu comecei a usar isso como deixo minha filha dormindo junto comigo. E por conta disso, quando ele vinha com vontade de querer alguma coisa, eu nunca queria. E eu falava assim, não, tô com a bebê. Então, assim, a minha atenção ficou sempre muito voltada pra Júlia. Mas... Né? Nesse período, aí uma vez a gente foi visitar a Tina, lá em Galway, que ela tinha perdido o marido. E aí eu pedi pra ele pra gente ir lá. Nós fomos até lá e pegamos um quarto de hotel. Né? E a Júlia nunca dormia em berço, porque ela sempre foi aquela bebê, se você botasse no berço, chorava, tinha que voltar, chorava, tinha que voltar. Nesse dia, eu não sei se por conta da viagem, a Júlia não quis ficar no berço. Assim, perdão, ela dormiu na viagem, estava muito cansada, e ele botou ela no negocinho de balançar quando a gente chegou no hotel. E o rapaz do hotel falou assim, olha, vocês... eu fiquei sabendo que vocês estão com um bebê e tal, e te tomei a liberdade de colocar um bercinho no quarto para facilitar para vocês. Aí eu, já assim, né? Ai, Só que Deus. mais tranquilo, porque eu sei que a Júlia não dorme em berço mesmo, mas tudo bem. Aí a gente subiu no bebê conforto. Aí ele pega a Júlia e bota a Júlia no berço, a Júlia ficou no berço. E assim, o que eu fiz? Júlia era meu escudo, né? Pra eu não querer
porque eu não queria ter nada na época. E eu já estava realmente pensando sobre como é que seria divórcio, porque eu queria fazer uma coisa que eu não colocasse minhas filhas em risco. Quando você me pergunta assim, você não teve vontade de ficar e não voltar? Eu não sabia, porque eu não era divorciada ainda. Então, eu não tinha minhas coisas resolvidas. E eu tinha medo de que, eu acho que muitas mães têm esse medo também, porque enquanto tá ali na sua frente, e acontecendo ali, você tá com sua filha junto com você. E você tá protegendo e tá vendo. Se você se divorcia e você não tem como provar, talvez, sem saber se as pessoas acreditariam na minha palavra, porque o que eu tinha era a minha palavra. De situações que estavam acontecendo. Sim. Então, se eu me divorcio, eu colocaria minha filha em risco. Porque se eu me divorcio, sei lá, guarda compartilhada, vai visitar o papai. Como é que eu iria colocar um lacinho na cabeça da minha filha, mandar para casa do pai, sem poder estar lá, sem saber o que poderia estar acontecendo? Casada, você garantia mais a segurança da Júlia, apesar de que... Daí, nesse dia que você fica ali no berço, ela dorme no berço, aí você acaba tendo relação com ela. Não consensual. Porque ela ficou no berço, eu enrolei, porque ele dormia muito rápido, dormia pesado. Fiquei no banheiro, lavei o cabelo, sequei, passei todos os meus cremes, fiz tudo que eu podia fazer para ele dormir. Só ele estava lá. Aí ele pegou no sono. Quando ele pegou no sono, eu fui pra cama. Quando eu fui deitar, ele acordou. E veio pra cima de mim, e eu dizendo que não. Mas com uma menina no berço do lado? É uma coisa com a menina estranha, no berço do lado. Gente, isso. E ele com vontade, É mais estranho veio. ainda você me falar que ele tinha vontade com ela no seu peito, tinha vontade com ela como escuta. É mais estranho ainda. Sim. Então, porque, isso... quem que vai querer transar com uma criança no berço, do ladinho, gente, do lado? Ali. Ali. Você percebe que era a excitação talvez dele devia estar vindo disso, da criança ali, talvez Então, acabou tendo uma coisa assim, realmente mais forçada. Era mais ou menos o que acontecia. A gente voltou. Passou um tempo, assim, eu estava até com uma amiga em casa, comecei a sentir fortes dores no abdômen, chorar. Uma amiga brasileira estava na minha casa, chorei, ela ligou para ele. Fomos para o hospital. Muita dor. Quando eu cheguei, fizeram uns exames, né? De ficar internada e tal, porque eu estava com cisto e mioma. E por isso que estava doendo. E com os exames que fizeram, constataram que eu estava grávida. Aí foi que eu estava grávida da Isabela. Com Júlia, tinha 1 aninho. E aí passou um tempo, eu grávida da Júlia também. E aí foi quando aconteceu. Aí que você fala pra sua mãe, eu quero me separar. Ele começa a querer trocar as fraldas dela, da Júlia. Isso. Quando nesse dia você fala, por que você quer trocar a fralda dela se você nem viu, eu já troquei? Começou a ter essas como chama? Comportamentos agressivos. Eu comecei a conversar bastante com a vizinha do lado também, que já estava grávida, ela tinha filhos. Comecei a perguntar para ela sobre ele, e ela falou assim, ele sempre foi muito estranho, a casa sempre muito fechada, nunca recebe visitas de ninguém, a família não vem visitar, nesse tempo nunca vi ninguém vindo visitar. Os pais dele, você conheceu? Eles falam alguma coisa? Conhecia os pais dele, assim, nesse tempo que a gente ficou junto, a gente foi visitar os pais dele uma ou 2 vezes que eu fui na casa dos pais dele, nesse tempo todo de relacionamento, então... Eles foram no seu casamento? Foram. Visitavam a casa, assim, mas sabe aquela coisa de... Não sei se é porque eles eram assim ou se porque faz parte da cultura, mas chegava na minha casa, se sentavam, tomavam uma xícara de chá... E embora. Ficava 10 minutinhos, a criança ali, não tem tanto contato físico. Eles sem amigos, eu sou muito sozinha. Então, eu engravido. E aí foi quando começa a questão eu já grávida da Isabela, a questão das trocas de fralda. Minha mãe fala, olha, troca já antes dele chegar, enfim. E isso aconteceu. E ele aceitou quando você falou, não vai trocar? Ou ele foi lá e trocou? Não, ele não trocou, porque eu falei pra ele, olha, não tem que trocar. Não precisa trocar, acabei de trocar. Porque eu comecei perguntando, aí eu comecei a ficar mais, assim, por que você quer trocar a fralda dela? Você nem se certificou se ela precisa trocar. É o que você falou, ninguém tem vontade de trocar a fralda, gente. A maior felicidade de um pai e uma mãe, tira aquela fralda. Graças a Deus, acabou o momento de fralda, de troca de fralda. E daí quando você precisa mais ir ao banheiro junto, então, vida. Exatamente. Agora eu já tenho uma pessoa para o mundo. Ele não tinha, assim, o interesse de me ajudar em outras... Ele quer trocar fralda e quer ficar indo com a filha
ao banheiro. Essas são as coisas que ninguém quer. Exatamente, porque ele não me ajudava totalmente com ela em outras questões. Na comidinha, na papinha, em outros momentos. A ajuda dele, que ele se sentia assim de... Estou sendo útil, estou trocando as fraldas. Ele dava banho na Júlia? Não, porque eu não deixava. Ali sempre fazia, sempre. Você cercou tudo? Cercava, fazia tudo isso enquanto ele estava no trabalho. E aí você decide se separar, mas você descobre que está grávida. Eu decido me separar. Não, já estava... Você já estava grávida? Já estava grávida. E falei assim, quero me separar, não quero isso. Mas dentro da minha cabeça, como que eu vou fazer para que isso seja... para que eu não coloque as minhas filhas em risco? Porque como que eu me divorcio dele? Aquilo que você falou, ela vai ficar 2 dias com ele por semana no mínimo. Exatamente. Sem você poder saber... Exatamente. Se eu me divorciar, o que vai ser de mim? Aí você já estava ainda mais ligada com o que ele era. Muito, já. Você já estava bem... Já, antenada e trabalhando na minha cabeça como eu poderia fazer para sair dessa situação sem deixar as minhas filhas em risco. Eu acredito que tem muitas mães nessa mesma situação. Claro, com certeza. Porque você está vendo que tem algo acontecendo, você vê que de repente é abusivo ou é violento, mas você tem medo de sair da casa e que seus filhos tenham que ir visitá-los e você não estar lá. Tem um vídeo horroroso que me mandaram, eu não consegui entrevistar a mãe, que é assim, ela está numa sala, acho que é meio conselho tutelar. A menina conta, com 4, 5 anos, ela consegue verbalizar, diz o que o pai faz, e a mãe mostra e o pai leva a menina. Isso acontece demais. Agora que eu estou entrando mais nesse meio, tem muitas outras mães, mulheres vindo até a mim, me contando o que passam, o que acontecem. E é horrível o que acontece aqui fora, em qualquer lugar. O que eu acho impressionante, eu pergunto muito para a Rosângela... Sempre foi assim? Hoje está sendo mais noticiado? Ou as pessoas estão ficando mais loucas e estão ficando com menos vergonha de serem o que são? Porque, assim, são coisas que eu acho... para mim, assim... Eu era mais velado e a gente vivia nessa coisa velada. Ou talvez com a internet agora também, tudo fica rede mais social, aberto, também, as pessoas estão tendo mais coragem de contar. Também pode ser. A gente não sabe o porquê. E você decide que vai separar e pensa e tem essa angústia. Exatamente. Se eu me separar, ele vai ter 2 dias com as minhas 2 filhas. Sim. Eu comecei até a bolar com a minha mãe, assim, de trazer minha mãe para morar em Portugal, porque aí, de repente, eu conseguiria morar em Portugal, ele talvez não teria acesso, e ele que teria que ir ver as meninas em Portugal, não sei. Eu comecei a pensar em soluções para que eu saísse daquilo sem colocar elas em uma pena que a gente não possa mostrar o rosto delas. Elas são lindas, são lindas, eu vi as fotos. Mas é porque... Até por uma questão jurídica para você. Exatamente, para não expor para você não expor suas filhas. Sim. Porque um dia elas vão ser adultas. Um dia elas estarão com 16, 17 anos. E eu fiz de tudo. Isso tudo é para eterno. E é muito bom o estudo aqui, que ela vai ver a luta que a mãe delas... a gente vai chegar nesse ponto, daqui a pouco eu vou conversar com você. Mas isso é bom como retrato. Com certeza. Então eu começo a ter esse momento assim, de começar a pensar. E é muito difícil, porque você precisa ser muito... racional, para eu não colocar a vida das minhas filhas em risco. Você não tinha só mais uma, você tinha 2. Então era muito difícil, assim, né? E eu comecei a realmente questionar como é que eu faço, como é que eu posso fazer, o que eu faço para deixar elas comigo longe dele. E é horrível, assim, né? Porque é como se você tivesse que esperar algo pior acontecer para você ter como provar. E para que eu saia daquela situação sem que elas possam estar ali. Então, é como se você tivesse que estar ali esperando... Você pensou em colocar câmera? Pensei. Cheguei a comprar uma, inclusive. E não pôs por quê? Eu cheguei a colocar, mas a câmera que eu comprei, eu coloquei endereçada para a vizinha, para ele não ver o que estava acontecendo. Era uma câmera que ficava vigiando no celular, só que ela tinha que ficar ligada na tomada o tempo todo. O quarto era muito escuro e ela tinha uma luzinha vermelhinha. E eu tinha muito medo dele ver. Muito medo do que poderia acontecer.